manter o equilíbrio financeiro no momento de crise. Eu gostaria muito que você assistisse e compartilhasse os vídeos que nós vamos estar apresentando esta semana, porque o tema é muito importante e pode interessar a você. Olá, aqui novamente dando continuidade aos vídeos sobre equilíbrio financeiro. E aí, você está gostando dos vídeos que nós estamos compartilhando para vocês em nossas redes sociais? Eu espero que esses vídeos possam realmente ajudar você a manter o equilíbrio financeiro. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante e você não pode deixar de assistir todo este vídeo, tá certo? Então fique até o final, porque as dicas que vamos estar compartilhando aqui, eu tenho certeza, elas vão te ajudar. Então vamos aprender um pouco mais sobre o equilíbrio financeiro. No primeiro vídeo, nós apresentamos algumas dicas para ajudar você a equilibrar suas finanças, quando nós falamos sobre a importância de ter organização financeira. Ontem nós falamos sobre a estratégia certa para obter renda se você está desempregado. Muitas pessoas desempregadas hoje no Brasil, muitas que estão na iminência de perder o emprego nos próximos dias. E a dica de hoje é eliminar as dívidas que nos tiram a paz de espírito. Antes vamos fundamentar os nossos argumentos aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos ver o que a Bíblia não diz sobre dívidas e o que a Bíblia diz sobre dívidas. Primeiramente, vamos começar com aquilo que não é bíblico, aquilo que é mito. É mito dizer que Deus vai livrar vocês das dívidas. Muitas pessoas usam Filipenses capítulo 4, verso 19, para dizer que Deus livra todo cristão fiel de suas dívidas. Filipenses 4,19 é aquela maravilhosa promessa de Deus, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vejam, o texto ele fala que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mas embora o texto diga que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, isso não significa dizer que Deus vai cancelar as consequências de nossos erros financeiros. Porque o mesmo Deus que fez esta promessa de suprir todas as nossas necessidades, é o mesmo Deus que lá para a igreja de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz que tudo aquilo que o homem semear, ele irá colher. Então, meu querido irmão, se você semeou de maneira errada nesta área da tua vida, a área financeira, com certeza você vai ter consequências trágicas. E entre essas consequências trágicas do erro que você cometeu nesta área da tua vida, a área financeira, você vai colher as dívidas. E Deus, quando diz suprir todas as nossas necessidades, Ele não está se referindo a cancelar as consequências de nossos erros, não. Suprir todas as nossas necessidades se refere às nossas necessidades básicas, necessidades físicas, mentais e espirituais. Mas não significa cancelar os erros que nós cometemos. É mito também, não é bíblico, dizer que toda dívida é um teste de fé. É comum encontrar quem pensa que os problemas financeiros são um teste divino para a nossa fé. Deus, em sua soberania, até pode nos testar em situações de dificuldade financeira, como aconteceu com Jó, por exemplo. Mas na maioria das vezes, o endividamento que eu adquiro é por falta de conhecimento, ou é porque eu menosprezei uma educação financeira. Você vai lembrar que Deus, por meio do profeta Oséias, e está lá no livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz para o seu povo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não é porque eu
deixei de adquirir o conhecimento, de obter uma educação financeira e por causa disso eu me endividei, que eu agora vou dizer que é bíblico, que Deus está permitindo isso na minha vida para testar a minha fé. Isso não tem nada a ver com o teste que Deus nos submete para provar a nossa fé. É mito, não é bíblico dizer que toda dívida é um teste de fé. Mas agora nós vamos ver o que é bíblico. O que a Bíblia diz sobre a dívida? A Bíblia diz que dívida é escravidão. O livro de Provérbios, ele é claro ao afirmar que quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Salomão escreveu, Provérbios 22, verso 7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Veja, quando a Bíblia fala que quem toma emprestado se coloca na posição de servidão, a Bíblia não está falando isso à toa. A Bíblia está querendo nos alertar que os juros que nós pagamos por causa das dívidas que nós contraímos, estes juros vão minar as nossas finanças, nos deixando presos, escravizados. E é por isso que muitas pessoas sofrem e perdem a paz do coração. A dívida, como a Bíblia diz, é uma forma de escravidão. A Bíblia também diz que a dívida é maldição. No livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, depois versos 43 a 45, está escrito o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Preste bastante atenção nas maldições que Deuteronômio vai listar aqui. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Então esse texto está tratando justamente da maldição que virá sobre aqueles que não obedecerem a Deus. E nós sabemos que as Escrituras Sagradas, elas apresentam vários princípios bíblicos que ensinam que o povo de Deus não deve se endividar. Alguns desses princípios estão bem expressos em Romanos 13, verso 8, Provérbios 22, versos 6 a 27, Salmos 37, verso 21. Se a nossa escolha for desobedecer os princípios bíblicos, esses princípios que tratam de que nós não devemos nos endividar, adquirir dívidas, se nossa escolha for desobedecer esses princípios, é claro que o resultado disso será a maldição, ou seja, a dívida. Por isso, é bíblico dizer que dívida é maldição. Agora, nós vamos ver como é possível nos livrarmos das dívidas. E eu gostaria, neste momento, que você prestasse bastante atenção, porque o que nós vamos agora falar é prático. Se for exercitado por você, você que está com dívidas, você que talvez já perdeu o sono, não consegue dormir direito, você que está angustiado, você que está sofrendo, você que, como dizem por aí, está atolado de dívidas, se você seguir isso aqui à risca, você vai poder se livrar dessas dívidas. Então vamos ver
como é possível nos livrarmos dessas dívidas. Não sei se você sabe, o grande causador do endividamento das pessoas costuma ser o descontrole financeiro. Agir de maneira errada, tomar decisões erradas na área financeira. Por causa disso, as pessoas sofrem. Sofrem quando erram e quando estão endividadas. Conheço pessoas que não conseguem dormir direito à noite, tomam remédio para dormir, para tentar esquecer a angústia das dívidas. Conheço pessoas, inclusive, que já até tiraram a vida porque acumularam muitas dívidas. Mas eu preciso te dizer que, embora isso tudo aconteça, também existem ações que podem ajudar você a sair dessa situação. E é o que eu quero mostrar para você agora. Os passos que você precisa dar para você se livrar das dívidas. Primeiro deles, você precisa listar suas dívidas, suas despesas e seus gastos. Você conhece quais são as suas dívidas hoje? Se você não conhece, eu sugiro que você procure os órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa, o SPC, o SCPC, porque estes órgãos de proteção ao crédito, eles vão poder te dar uma lista daquelas instituições financeiras ou empresas para quem você deve. Instituições financeiras, empresas, lojas que você tem alguma dívida e você não conseguiu pagar. Então, esses órgãos de proteção ao crédito, eles costumam fornecer esta lista. Isso vai te ajudar a organizar essa lista e levar você a estabelecer uma meta para que você possa regularizar cada uma dessas dívidas, ok? Mas é importante que você coloque isso no papel, relacione para que você tenha uma perspectiva, uma visão da sua situação real de dívida. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. O segundo passo, organize um orçamento. Você precisa ter o seu orçamento. E eu vou lembrar você que no primeiro vídeo, onde eu falei sobre organização financeira, eu falei da importância do orçamento familiar. Lembra? Por que isso é importante? Porque o orçamento, ele vai identificar quais são os seus hábitos econômicos nocivos que estão te prejudicando, para que, ao você identificar isso, você altere alguns desses hábitos, porque ao fazer isso, mudando, alterando, isso vai permitir um melhor gerenciamento das suas finanças, o que vai te levar ao equilíbrio financeiro muito rapidamente. Terceiro passo importante. Primeiro, nós já vimos, liste todas as suas dívidas, despesas e gastos. Depois, organize o seu orçamento. E aí, você agora vai cortar os gastos desnecessários. O corte ou redução destas despesas desnecessárias visa possibilitar a adequação da sua vida a essa nova realidade financeira que você está buscando, para que você consiga sair do vermelho, sair deste momento difícil de dívidas. Estes cortes ou estas reduções, elas não são permanentes, elas são temporárias. Mas elas devem ser feitas em um primeiro momento, se você quer alcançar o seu objetivo de alavancar suas finanças, de encontrar o equilíbrio financeiro na sua vida. Então, aquele lanche do final de semana com a família, com os filhos, com a esposa, aquele jantar romântico, aquela festa de aniversário que você gostaria de comemorar da tua filha, do teu filho pequeno, aquela viagem que você sonhou fazer com a família ou com a tua esposa nas férias, se não dá para fazer, se é desnecessário porque você está cheio de dívidas hoje, você deixa para depois. Você corta isso, você elimina isso. Quarto passo, você vai procurar todos os seus credores, todas as pessoas
ou empresas, instituições para quem você deve. E você vai negociar suas dívidas. Negociar as dívidas é fundamental para que você saia do vermelho. Pois não adianta você saber todos os dados das suas dívidas, organizar o seu orçamento, cortar os seus gastos e você não tomar uma atitude para mudar esse cenário. Então, a atitude que você tem que tomar é entrar em contato com todos os seus credores, instituição para quem você deve, banco, lojas, empresas ou até pessoas físicas e negociar para quitar essas dívidas. O ideal é negociar primeiro as dívidas acumuladas que geram juros altos. Porque quanto mais rápido você quitar esta dívida, menos será gasto com juros. Então priorize essas dívidas que estão acumuladas e que estão gerando juros altos. Também é interessante negociar, se possível, contas fixas que estejam em atraso e que podem se acumular no futuro. Em caso de você ter que parcelar a sua dívida junto às empresas responsáveis, é importante ter certeza de que a parcela que você está combinando com esta empresa vai caber no seu orçamento mensal. Porque caso essa parcela não seja paga, o acordo será desfeito e você terá novamente uma dívida a mais a se preocupar e às vezes com juros altos. Então, sente com os seus credores, com as pessoas para quem você deve, discuta com elas, chegue num consenso, apele, use todas as formas que forem precisas para que você possa então negociar uma forma que favoreça tanto a você quanto a pessoa. Uma dica que eu dou muito importante: existem empresas de assessoria que podem te ajudar. Há boas empresas, empresas honestas, empresas interessadas em facilitar a negociação das dívidas com as pessoas. Então, às vezes você tem a despesa de pagar ali uma taxa extra para essas empresas, mas vale a pena porque elas conseguem chegar até esses credores, negociar uma boa taxa, uma forma ideal de pagamento dessas dívidas. Mas o importante é que você dê esse passo de negociar as suas dívidas. Então você listou todas as suas dívidas, organizou o seu orçamento, cortou os seus gastos desnecessários, sentou à mesa com os seus credores e negociou as dívidas com eles, e você então agora vai estabelecer metas e objetivos financeiros. Por que que as metas e os objetivos financeiros são importantes? Porque é uma tática muito válida para incentivar o controle de gastos por impulsos com coisas supérfluas. Uma vez que nós, seres humanos, precisamos de justificativas para pautar nossas escolhas financeiras. Todas as mudanças e alterações que estão sendo feitas na sua vida financeira são necessárias para a sua saúde física, mental e até mesmo financeira. Tenha metas, tenha objetivos, porque isso vai te ajudar com certeza. E finalmente, tenha um plano para obter uma renda extra. Eu não vou me alongar muito nesse último item, porque ontem eu falei sobre isso. Quando eu falei para aqueles que estão desempregados, eu mostrei oportunidades que eles podem usar para ter um rendimento no momento em que estão desempregados. Para você que está endividado e tem um emprego que não seja de dedicação exclusiva, porque se for de dedicação exclusiva, se você, por exemplo, for um funcionário público federal, você provavelmente será um funcionário de dedicação exclusiva. Então talvez você não possa ter nenhum outro tipo de trabalho que te dê uma renda extra. Por exemplo, eu sou pastor adventista sétimo dia. O pastor adventista, ele não pode ter outro trabalho. Ele é de dedicação exclusiva da igreja adventista. Então, se vocês me verem vendendo picolé numa praia ou numa praça pública, eu posso perder o emprego, porque eu não posso ter nenhuma outra atividade que me dê um rendimento extra.
eu tenho que viver do ministério. Entenderam a diferença de um trabalhador de dedicação exclusiva para alguém que tem a flexibilidade de prestar serviço para uma empresa e nas horas vagas ter um outro trabalho, uma outra atividade que lhe dê uma renda extra. Se você tiver condições de fazer isso, ontem, no vídeo de ontem, eu dei algumas alternativas. Assiste lá o vídeo de ontem que você vai conhecer essas alternativas se você não assistiu. Eu quero terminar dizendo o seguinte: todos nós estamos sujeitos a adquirir dívidas na nossa vida. O que nós precisamos aprender é que essas dívidas elas não podem se acumular ao ponto de tirar do nosso coração a paz. Quando elas se acumulam, é porque a nossa forma de administrar nossas finanças perdeu o controle. Nós exageramos em alguma coisa e isso nos levou a ficarmos atolados, como se diz por aí. Se isso acontecer, aqui estão os passos práticos que eu compartilhei, que você pode dar e que você pode sair de qualquer endividamento. Isso aqui funciona. Já vi funcionar com muitas pessoas.